So thank you very much, Bruce, for that. Muito obrigado por esta apresentação. Foi realmente excelente e acredito que vai dar lugar a um interessante debate. Temos 25 minutos agora. Vamos falar sobre o papel do PrEP ou da PrEP no estigma, mas também podem fazer perguntas sobre qualquer das apresentações anteriores ou sobre qualquer dos temas. E é um prazer apresentar aqui aos dois Bruces, que vocês já conhecem, mas também a Alessandra Ramos e do Brasil, Alessandra Ramos, e a outros oradores ou palestrantes que quero dizer que estou participando de um estudo e se eu desaparecer da tela, é por isso. E o Bruce vai me substituir se eu desaparecer. Gostaria de dizer, como disse Mauro, a PrEP revolucionou o mundo do HIV e houve uma redução importante nos diagnósticos. Também há mais testes e tratamentos bem-sucedidos, mas quando falamos de PrEP, quero perguntar a todos vocês, a PrEP realmente está eliminando o estigma do HIV ou está estigmatizando as pessoas que utilizam a PrEP? Porque chamam pessoas com nomes horríveis. A primeira coisa que eu quero perguntar, e vocês... A PrEP reduziu ou aumentou o estigma? Alessandra, você gostaria de começar? Olá, eu vou tentar falar em inglês. Eu acredito que PrEP é uma excelente estratégia para eliminar o estigma do HIV para as populações LGBTQI e outras que utilizam a PrEP. Eu acredito que temos estas reações da sociedade, mas podemos fazer a seguinte comparação. Quando apareceram os anticoncepcionais, quando começaram a utilizar os anticoncepcionais na saúde pública, ocorreram muitas coisas que agora se repetem com a PrEP. Acredito que a longo prazo, os benefícios para as populações-chave são excelentes e promissores. Também há maior consciência sobre a saúde e o cuidado da saúde. Continuamente estamos falando de PrEP, isso se relaciona mais com a saúde das pessoas e estamos mais abertos a que a saúde das pessoas seja tratada no âmbito da saúde pública. Isso é uma questão que se relaciona com estigma. Essa questão das populações-chave que recebiam, desculpem, essa estratégia. As populações devem ter confiança, elas devem confiar na PrEP. Temos que fechar essa brecha, que é um problema quando falamos de prevenção, especialmente no caso das populações às quais é difícil chegar. Por exemplo, a população negra, pessoas trans, entre outras. Bruce, por favor, você disse que ia ser interessante. O que você acha disso? Bem, eu acredito que a PrEP é uma ferramenta muito importante para a prevenção, para colocar fim, para terminar com a epidemia. E PrEP e igual aí são dois lados da mesma moeda para reduzir as infecções e quanto à questão do estigma, se estigmatiza os usuários por utilizar PrEP, as pessoas por ter HIV, as pessoas estão acostumadas a viver e morrer com estigmas há muito tempo. Agora, quanto ao fato de a PrEP reduzir o estigma, não sei, reduz o temor a se infectar com HIV. Quanto à redução do estigma que sofrem as pessoas que vivem com HIV, não sei, talvez os pacientes estejam de acordo com isso, talvez não,
mesmo ocorre com as apps de encontro. Se fala muito de PrEP nesses aplicativos de encontros. Então, uma pessoa que é HIV positiva, indetectável ou detectável, é uma pessoa que, digamos, cai nesses aplicativos de encontros. Então, é necessário que transcorra muito tempo para que esses temores desapareçam, independentemente delas estarem utilizando o PrEP ou não. Há um ativista muito importante nos Estados Unidos que está falando de PrEP há muito tempo, e um amigo meu disse que essa pessoa tinha começado a trabalhar com PrEP porque tinha muito medo de contrair HIV, enfrentou sua fobia e essa pessoa tem relações sexuais com pessoas que têm HIV, mas internamente pensam que as pessoas têm a doença por falta de responsabilidade ou algo assim, mas de qualquer maneira tem relações sexuais. Em resumo, eu sou otimista, acredito que com o passar do tempo, se se utiliza a PrEP, se há menos medo de contrair HIV, e se sabe, se se conhece I igual a I, não há perigo. Isso poderia reduzir um pouco o estigma, realmente. Bem, cada vez mais se conhece mais essa questão da autoestigmatização. O que podemos dizer a respeito disso? Eu acredito que, de alguma maneira, deveríamos poder eliminar essa sensação de que eu talvez infecte alguém, ou seja, uma pessoa como eu que vivo com HIV tem um autoestigma, mas talvez esse autoestigma desapareça por termos PrEP. Bem, eu devo dizer o seguinte: eu não quero estar com alguém que tem que tomar PrEP para estar comigo, porque eu não quero ter medo, eu quero ter sexo sem ter medo. Eu me alegro de que haja PrEP, especialmente as pessoas que não têm opções methods with their partners. para escolher outros métodos de prevenção com seus parceiros sexuais. Mas eu quero dizer que não me ajuda muito com o estigma interno. Me parece que piora saber que alguém tem que utilizar PrEP para transar comigo. Eu não quero que haja ansiedade em minha cama. Alicia? So much. Alicia, if you can talk for about 5 minutes while I just go. Alicia, você pode falar durante 5 minutos. Eu vou desaparecer um segundo e já volto. But I can make a comment after you, so go ahead. Depois posso fazer um comentário e podemos preencher o tempo. Alicia, vamos lá. Minha conexão à internet é terrível, está terrível hoje. Bem, obrigado pelo convite a este painel tão importante. Acredito que a PrEP pode reduzir o estigma, mas depende de como nós pensarmos na PrEP no contexto da prevenção, porque a PrEP não é somente um comprimido. A PrEP é uma estratégia de saúde sexual e de saúde reprodutiva. Por exemplo, para as pessoas trans, nós podemos entregar PrEP, podemos, digamos, fazer com que elas tenham acesso à PrEP como uma estratégia, como uma ferramenta de saúde, assim como a terapia hormonal, podemos ter acesso à terapia hormonal e PrEP como duas ferramentas diferentes combinadas para promover a saúde para as pessoas trans. Por exemplo, não falamos de saúde sexual em relação com as pessoas trans, falamos de cirurgias, falamos de terapia hormonal, mas não falamos, por exemplo, de ter filhos. Não falamos de sexo seguro, utilizando PrEP, por exemplo, ou preservativos. Eu acredito que o estigma que tem a ver com PrEP é o mesmo que tem a ver com os hormônios, porque pensamos na PrEP como uma medicação, como um comprimido, e creio que
realmente temos que ultrapassar essa forma de pensar. Muito obrigado. Bruce, eu gostaria de fazer o seguinte comentário. Em algumas comunidades, as pessoas com HIV, especialmente em outros continentes, nos quais as populações talvez não sejam tão abertas em relação ao HIV e onde há muito estigma na comunidade, também há pessoas que usam PrEP e têm medo de serem identificadas como pessoas que vivem com HIV, porque elas vão ser vistas como alguém que está em tratamento antirretroviral e algumas pessoas não querem receber a medicação em sua casa. Isso varia muito segundo a população, segundo a comunidade, mas é importante entender como funciona a implementação da PrEP. Quando falamos do acesso ou não acesso à PrEP, quais são as barreiras que obstacularizam o acesso? Como podemos superar essas barreiras e normalizar a situação? Alguém gostaria de responder? Media campaigns obviously go a long way. Bem, uma campanha nos meios de comunicação, com certeza, ajuda muito. Também aumentar a visibilidade. Morando em Nova York, em um lugar no qual podemos ver informação sobre PrEP no metrô, na via pública, a campanha de Chicago, acredito que teve uns pôsteres realmente incríveis. Tudo isso ajuda a reduzir o estigma e a que as pessoas estejam mais dispostas a utilizar PrEP. Alicia, você poderia falar a partir da perspectiva da América do Sul e do Brasil, quão fácil é ter acesso à PrEP ou talvez as barreiras? Alessandra, eu não queria te interromper. Desculpa. Vocês estão me escutando? Sim, sim. The service Bem, no Brasil, 2008. a oferta de PrEP começou em 2018. Ainda não chegamos ao ponto no qual o tratamento é tão visível. Attached with PrEP and stuff. A PrEP se relaciona com o pânico, as pessoas fazem perguntas acerca do uso da PrEP, mas cada vez aos poucos vai se tornando mais comum, especialmente entre a população de pessoas gay brancas. No caso de outras populações, ainda temos outros problemas, porque mesmo quando podem entender no nível da consciência o que significa PrEP, acredito que ainda há uma questão de confiança que deve ser superada. Principalmente as mulheres trans, elas não vão aos hospitais, como já disse aqui a Alicia. Elas não vão ao hospital porque não confiam no que vão receber, porque sabem o que vai ocorrer, porque elas têm medo. Têm medo, e isso é muito difícil, porque Even if you know what you have to do, mesmo sabendo o que está ocorrendo, o que temos que fazer, nós temos que enfrentar a vergonha, o estigma, e é difícil derrubar isso. E acredito que através do trabalho com pares e do trabalho com os trabalhadores de saúde, será mais fácil ter acesso a essa população para que haja mais informação, para que haja melhores estratégias de comunicação. Isso seria realmente útil. Estou de acordo com a Alessandra. Quando falamos de PrEP em relação às pessoas trans, não temos que falar de PrEP com relação ao tratamento de HIV, porque, na verdade, é uma atenção da saúde relacionado com o sexo, com a vida sexual. Temos que combiná-lo, porque essas duas estratégias estão centradas na saúde sexual. Por exemplo, nos serviços de pacientes, nós chamamos de serviços ambulatoriais no Brasil.
eu defendo que esse tipo de serviços deveria poder ser, poderia receitar PrEP e entregar PrEP aos pacientes, não somente serviços relacionados com HIV, porque eu acredito que isso gera estigma, porque as pessoas trans sofrem muito preconceito, muito estigma, não relacionado com o HIV, mas o estigma relacionado com o fato de ser uma população marginalizada. Então, acredito que é hora de começar a oferecer PrEP, entregar PrEP às pessoas trans. Se fizermos isso, podemos ou poderemos melhorar a situação aqui no Brasil. Não sei se vocês estão de acordo, Alessandra. Sim, só quero dizer uma coisinha. Para poder conseguir fazer com que PrEP sirva como estratégia para essas populações, nós temos que preencher essas brechas, detonar essas paredes estruturais. A PrEP pode ser eficaz, mas primeiro temos que fazer outra coisa. Sim, é verdade. Bruce, aqui é uma pergunta. Por que estigma e discriminação em relação à PrEP? Bem, eu acredito que as pessoas imediatamente pensam em sexo sem preservativos e nós temos utilizado há muito tempo essa ideia de que aqueles que utilizam PrEP vão ser mais promíscuos. Está muito estendido, não está mal ter sexo sem preservativo. Vivemos em um mundo, em muitos países, que são negativos com relação ao sexo. Há um preconceito, então, que se une diretamente ao uso de PrEP e ao fato de ser promíscuo. Isso é o que nós vimos, pelo menos nos Estados Unidos. That's a huge issue Este é um grande problema que a gente enfrenta com relação ao lançamento de PrEP, porque há muitos fornecedores que têm essa atitude. É uma área na qual nós devemos nos focalizar na atenção primária. Devemos pensar em estratégias alternativas para a entrega de PrEP. A diferença do Reino Unido, nós não trabalhamos tão bem nessa área nos Estados Unidos. Eu queria fazer essa pergunta de uma maneira diferente. O uso do tratamento antirretroviral no mundo, qual o papel que a mídia pode ter para retirar, eliminar o estigma através da arte. Estamos falando em PrEP, se fala muito de PrEP nos Estados Unidos, queremos chegar às populações. Vocês acham que o uso dessas abordagens teve sucesso? Igual e tem PrEP, vamos falar em PrEP. Se fala muito de PrEP nos Estados Unidos, em lugares como Vietnã, Zâmbia, e no Reino Unido, Itália e outros lugares do mundo, Austrália, e igual, tem muita publicidade, mas não se fala tanto disso nos Estados Unidos. Nós temos uma equipe que está trabalhando nisso, trabalhando com os líderes e organizações do país para que, mas sobre PrEP está muito divulgada nos Estados Unidos, há muito bons programas, sobre igual, e não digo que não haja nada, mas ainda falta muito, devemos continuar transmitindo mensagens positivas, incluindo a mensagem dizendo que o sexo normal, o sexo é saudável e é necessário normalizar o uso de PrEP igual. E isto é que acho que é mais importante transmitir a mensagem de igual, e porque milhões de pessoas, centenas de milhões de pessoas sabem que não podem transmitir a AIDS e que a HIV e que suas vidas não estão em perigo. Há 50 vezes mais informação sobre PrEP que sobre igual-I. Então, nós temos que agir nos dois canais e passar as duas mensagens. Precisamos que as estrelas do espetáculo e a mídia divulguem isso. Mas alguém quer falar sobre o papel da arte e a mídia nesta área?
Bem, então vamos passar à seguinte pergunta. Qual vocês acham que será o efeito das fórmulas de PrEP de ação prolongada? Vocês acham que isso será útil? Vai fazer com que, ou fará as coisas mais difíceis? Alicia, você está sentindo, então, passos. Sim, quando nós falamos desses tratamentos, no Brasil nós temos uma situação particular, porque muitas mulheres trans e travestis injetaram muitos silicones no corpo. E como podemos injetar PrEP nos corpos delas? Bem, podemos pensar nos implantes subdérmicos ou intradérmicos, mas não tenho certeza, porque na nossa realidade no Brasil é muito particular. Nós não temos serviços de saúde que possam atender essa demanda. Vamos continuar assim. O que acontece então com PrEP de venda livre? Os anticoncepcionais no Reino Unido são de venda livre e até a pílula do dia depois. Vocês acreditam que PrEP poderia ser um produto de venda livre? No Brasil não, porque depende da situação. Por exemplo, para as mulheres no Brasil, se diz que é necessário utilizar PrEP todo dia. As mulheres que são trabalhadoras sexuais e as transgêneros também podem usar PrEP. E nós não sabemos nada sobre as mulheres trans que já foram submetidas à cirurgia. Não sabemos nada com relação à biodisponibilidade da droga. Não temos a resposta a essa pergunta. Pode ser uma realidade diferenciada ou particular do Brasil, talvez possa ser útil para as populações gays, mas não sei se para as mulheres transgênero. Talvez seja útil, sim, para as mulheres que são trabalhadoras sexuais, que são transgêneros, que são trabalhadoras sexuais, mas não tenho certeza. Não sei a opinião da Alexandra. Aqui no Brasil, nós estamos começando o estudo sobre a biodisponibilidade de PrEP, o uso de PrEP em mulheres trans, e devemos reconhecer que o trabalho está sendo bastante fraco quanto à desagregação de dados e estudar homens e mulheres trans como populações diferenciadas, específicas, que têm comportamentos particulares com relação aos HSH. Nós devemos considerar HSH, mulheres trans, pessoas trans. E os dados não são iguais entre os grupos. É necessário ver informação específica sobre mulheres trans, que são comunidades diferentes. Nós temos hábitos diferentes, vivemos em condições diferentes. Isso deve ser avaliado. É necessário levá-lo em conta de maneira diferente. Não estamos preparados ainda para isso. PrEP está sendo implementado num estudo no qual eu estou participando aqui no Brasil para ver como será usado entre os homens trans, mas não estão sendo estudadas as mulheres trans. Então, pensamos que talvez isso não dê certo. Logicamente, é necessário levar em conta também a situação econômica das mulheres trans no Brasil. Trabalhadoras sexuais, que são mulheres trans no Brasil e que não sabem quando vão estar trabalhando. Então, é difícil utilizar esse tipo de tratamento, esse tipo de PrEP. Obrigada. Aqui algumas perguntas. Uma pergunta para Bruce Agent. Uns 2 minutos apenas. A pergunta é a seguinte: quando um programa de PrEP é avaliado, começam realmente educando toda a população antes de estabelecer o programa, ou simplesmente vão apontando diretamente para os grupos de pessoas que estão em maior risco? Educam a população geral antes de estabelecer um programa, para o programa ter sucesso? A resposta breve seria: depende. Eu acho que
o ponto-chave é o seguinte: se nós queremos nos dirigir para uma população bem específica, que conhece PrEP, e temos um grupo de fornecedores que trabalha com essa população, o trabalho que devemos fazer para dar início ao programa é menor. Então, por exemplo, o que nós fizemos no estado de Nova York há uns 2 anos, nós sabíamos que essa seria uma estratégia de saúde pública. Então, criamos um projeto piloto com a participação de diversos tipos de centros de saúde para fazer um teste sobre o uso de PrEP. Alguns hospitais participaram, centros de saúde comunitária, clínicas de HIV participaram também, e programas dirigidos a usuários de drogas. E estou esquecendo algum tipo de estabelecimento, mas a ideia é que fosse uma iniciativa de saúde pública e que incluísse um componente educacional importante. Uma pergunta para Bruce Hitchman. Poderia responder essa pergunta brevemente? Você falou que é necessário confiar em igual, e os médicos às vezes confiam nisso, a ciência confia nisso, as pessoas que vivem com HIV confiam nisso. Há uma pesquisa direcionada aos casais de pessoas com HIV, e esses casais confiam? É boa pergunta. Até este momento, nós não vimos esse estudo. Igual é algo novo, as pesquisas estão só começando com relação a igual, mas se eu encontrar esses dados, eu vou enviar a vocês e poderemos depois compartilhar e divulgar. Eu não vi nada ainda sobre isso. Acho que seria importante fazer uma pesquisa interessante. E agora gostaria de concluir com a Alessandra e a Alicia. Poderiam compartilhar uma mensagem final com a nossa audiência? Vamos começar pela Alessandra. Uma mensagem de síntese. Está em mute. And the question. A take-home. O que você quer que eu compartilhe? Uma mensagem final. Uma breve mensagem final dirigida à audiência. Quero dizer que há muito a fazer, devemos continuar melhorando para a redução do estigma e a discriminação. Vulnerable populations we have to take care of. Devemos trabalhar em particular com as populações vulneráveis e para as quais é mais difícil chegar. No Brasil, nós enfrentamos muitos problemas com o discurso do ódio, ainda há muitas barreiras. O governo está tentando privatizar esses serviços de saúde dirigidos a essas populações. Então, devemos tomar muito cuidado, devemos continuar trabalhando juntos nessas áreas difíceis e devemos continuar avançando. Muito obrigada. Alice, por favor. Muito obrigada mais uma vez. Agradeço a Alessandra e agradeço também ao movimento social de pessoas trans no Brasil, porque se não fosse por esse movimento, eu não estaria hoje aqui. Há muitos problemas, mas também existe muita força, muita potência que vem das pessoas. E nós estamos enfrentando, sim, um cenário muito difícil no Brasil, mas temos muito poder, muita força. Natural que vocês fiquem com a ideia de que PrEP é uma ferramenta de saúde sexual e reprodutiva, ou só uma pílula, como um tratamento hormonal. Não é apenas uma pílula, uma questão de saúde sexual também para as pessoas trans. Então, devemos promover a saúde sem pensar em doenças ou em medicamentos só. Muito obrigado. Bruce, rapidamente, mensagem final, por favor. No, you'll be much more forceful than me. So let me just get a. Eu vou tentar passar uma mensagem final. Acho que temos muito a fazer para compreender e ter impacto para a redução do estigma na prestação de serviços. Como temos estado fazendo com HIV, devemos nos focalizar
na luta contra o estigma e no PrEP. Também devemos oferecer informação aos fornecedores e prestadores de saúde e aos consumidores para que explicar essa questão de maneira eficaz quando falamos em igual e PrEP, que é tão importante. Quando falamos de PrEP, também devemos falar de igual e devemos falar, incluir a mensagem de igual e. Isso é revolucionário, inclui todas as populações. Muitas pessoas vivem com HIV e devemos relacionar os dois conceitos. Se queremos concluir com a epidemia, devemos nos dirigir às pessoas que vivem com o HIV, quando se faz o diagnóstico e o tratamento para continuar saudáveis, eles vão poder continuar saudáveis e vamos estar mais próximos de finalizar com a epidemia. Agradeço a todos, Alessandra, Bruce, Alicia, e agradeço a todos e desta forma